Fala galera do Pode Colar Startup. Hoje um episódio muito bom. Primeiramente agradecendo você que está assistindo esse vídeo. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar que o papo vai ser muito bom. A gente vai falar de muita coisa, falar de empreendedorismo, de investimento, sobre energia solar. Vamos entrar dentro desse mundo e falar sobre ação plena, né? Então, já te apresentando aqui nosso convidado especial, Lucas Melo da Ação Plena. É um prazer, meu amigo, estar aqui. Fala, meu amigo Bruno, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado, pessoal, por participar e assistir aqui esse episódio. Vamos falar de muita coisa boa sobre investimento, sobre energia solar e espero que vocês gostem. Ah, não, vai gostar, né? E assim, a gente já tava num bate-papo aqui antes, galera. Putz, minha cabeça já fez um monte de coisa aqui. Eu falei, não, eu tenho que investir aqui porque o negócio é bom. A gente vai falar um pouco mais de números aqui, falar do modelo de negócio. Mas, Lucas, conta pra gente, assim, da onde que você é, né, da sua infância, como que foi e da onde surgiu esse espírito empreendedor, né? Primeiro, para daqui a pouco a gente falar como foi surgiu a Ação Plena e entrar um pouquinho mais nesse mundo aí. Perfeito, vamos lá. Bom, eu sou natural de Fortaleza, Ceará, né? Sou cearense, moro no Ceará, estou me mudando para São Paulo. Vou me mudar para cá agora nesse ano, né? Final de 2025, início de 26. E minha infância foi uma infância muito boa, né? Eu sou filho de dois pais que são funcionários públicos de banco, né? Minha mãe fez carreira no Banco do Nordeste, lá no Ceará, e meu pai fez carreira na Caixa Econômica Federal. E durante a minha infância e adolescência, né, eles sempre deram muita liberdade para a gente ser o que quisesse. Óbvio, eles vieram de uma época que eles não eram filhos de pessoas ricas e na época deles você ganhar o mundo e ter segurança era passar em concurso, né? Sim. Então na geração deles essa questão de concurso era uma coisa muito forte que na nossa já não foi tanto o sonho do jovem que nasceu nos anos 90 e 2000, né? E aí, dada essa liberdade, eu literalmente não sei exatamente de onde foi que surgiu essa veia do empreendedorismo. Talvez tenha sido mais por inquietação, sempre fui uma pessoa muito inquieta, curiosa no sentido de querer mudar as coisas, de ser um pouco, vamos dizer assim, indignado com coisas que eu não acho certo. E eu acho que o empreendedor tem muito dessa visão de querer transformar a realidade que está à volta dele, né? Muitas vezes o empresário tem essa visão de enxergar o mundo como ele já gostaria que fosse. Então ele tem um pouco desse exercício de futurologia, né? E eu acho que isso foi o que eu consegui me identificar mais, né? Eu acho que quando eu estava na faculdade, eu sempre fui estudioso, no sentido de que eu me dei bem na escola, fui para uma faculdade pública, né? Fui para a universidade pública, era um bom aluno, era danado, né? Eu sempre fui muito danado, assim, né? Dava trabalho para minha mãe, nesse aspecto, né? De ser mais danado, conversar demais. E aí, quando, enfim, eu fui crescendo, né? E me tornando mais adulto, eu sempre gostei de trabalhar, então assim que eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fui atrás era atrás de uma oportunidade de emprego. Eu sabia falar inglês, então eu fui dar aula de inglês, porque eu não sabia o que mais eu podia fazer, né? Minha família não tinha empresários assim, né? Que eu pudesse trabalhar junto, né? Que muita gente que vem de família de empresário, né? O pai, mãe, tio, tia, bota ali para trabalhar junto, né? Para poder aprender e tal. Eu não tive essa oportunidade, né? A família da meus pais, quase todos foram concurseiros, né? Minha mãe, as irmãs, toda concurseira. Tem um tio que trabalha na parte de automotiva, mas eu não tinha muito esse espírito do empreendedorismo dentro da família, né? E aí, eu no caso, né? Depois que eu comecei a trabalhar, sempre gostei de ter meu dinheirinho, né? Meus pais, uma coisa que eles me deram de boa educação foi conquistar as coisas, né? De não me dar de mão beijada as coisas e sempre ensinar o valor do dinheiro. Então, depois de uma determinada idade, quando eu já ganhava um dinheiro ok, eu pagava aluguel para ficar na casa dos meus pais. Então, meu pai me forçava a dividir as contas de casa para começar a ter aquele senso de responsabilidade, né? Dividir a conta de luz, dividir condomínio, etc. Isso aí foi algo que hoje eu vejo que foi muito importante, né?
para mim entender que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Sim, e de onde surgiu a ideia da Ação Plena, cara? Cara, aquela coisa de menino de colégio que primeiro, você é bom em matemática, física, química, você vai fazer engenharia. Aí eu comecei nisso, né? Eu falei, hoje a gente tem uma deficiência grande, pelo menos na minha época de escola, e você não sabia o que você queria fazer, né? Você aprendia matemática, física, química, história, biologia, etc., geografia, só que trazendo para a prática, para a vida real, né? Você não sabia o que é que aquilo ia servir para a sua vida. Sim. E aí, por ser bom em matemática, física e química, queria ser engenheiro, né? Achei que engenharia seria um bom caminho para mim e entrei na Universidade de Engenharia de Energias Renováveis. Tentei para engenharia química, fiquei na época do Enem, né? Fiz o primeiro Enem, fiquei nos classificáveis do Enem, né? Para ser na segunda chamada. Na primeira chamada, passei nessa engenharia de energias renováveis e falei que vou entrar. Não, eu vou tentar aqui engenharia de energias renováveis. Era algo que eu achava promissor, mas ainda não tinha nada específico na minha área, né? De solar. E aí, depois que entrei na faculdade, eu vi que ainda estava muito longe da questão da energia solar realmente ser algo real aqui no Brasil. Já existia, mas era extremamente incipiente. Era algo assim, distante, coisa de Europa, sabe? Era algo muito distante. E foi só em 2015 que aconteceu uma feira do setor de energia lá no Ceará. E aí, nessa feira, eu ainda estava na faculdade. Eu entrei em 2011 na faculdade, em 2015 teve essa feira. Eu estava bem desiludido na época, porque eu já estava ali na faculdade há 4 anos e não tinha nada despontando para ser interessante para o meu futuro, né? Eu tinha medo de ser mais um engenheiro que ia virar Uber. Né? Boa parte dos engenheiros vira Uber, né? O cara se mata 5, 6 anos na faculdade, cálculos, cambal, para virar Uber. E eu tava com esse medo, né? Eu falei, pô, o que é que eu vou fazer na minha vida, cara? No meu setor aqui, ninguém fala nada, não tem oportunidade. E nessa feira, tinha uma empresa de energia solar lá. Recém-chegada no Ceará, ia trazer algumas oportunidades e estavam fazendo contratação para estágio. E aí eu me inscrevi. Nessa inscrição, um dos caras que eram ditos sócios dessa empresa era um americano. E eu tinha acabado de voltar do intercâmbio nos Estados Unidos. Né? Eu tinha feito Ciências Sem Fronteiras. E aí usei meu inglês lá e tudo, e falei com o cara, né? Me amostrei, né? Para ver se eu conseguia conquistar. Fui chamado para entrevista de estágio, alguns amigos meus também foram. Só que eu tive a cara de pau que depois da entrevista, eu no outro dia perguntava, falei, cara, e aí, cadê? Vai dar certo? E tal. Eu fui atrás dele para saber, porque eu queria muito alguma coisa, né? Eu queria muito me agarrar a alguma oportunidade que estivesse passando. E aí, nessa que eu liguei pro cara, ele falou, cara, vem para cá, trabalhar. Vem aqui trabalhar, a gente dá um jeito aqui. E fui para lá. E aí eu peguei um negócio realmente assim, do zero. Do 0,000 assim, nessa empresa, onde a energia solar ainda era um negócio ainda muito, vamos dizer, misterioso, né? Pouco conhecimento, poucos clientes que tinham de fato energia solar na sua casa, empresa ou indústria, não tinha linha de crédito, poucos professores para ensinar como se fazer aquilo. O cara que era dono dessa empresa que eu entrei não era do setor de solar, ele era um empresário, mexia com várias coisas, construção, equipamentos médicos, etc. Era um empreendedor. Era um cara empreendedor, viu um nicho da energia solar, um negócio legal, e quis se aventurar nisso. E eu fui, né? Fui com ele. No começo, eu via que a gente tinha uma oportunidade muito boa, porque a gente ia aprender tudo do zero, junto. Né? Era eu, esse dono, o cunhado dele, que era engenheiro mecânico, um outro cara um brasileiro que tinha vindo da Itália e tinha experiência no setor de solar lá na Itália, e um engenheiro eletricista, um estudante de engenharia elétrica, na verdade, é o estudante, 3 estudantes, o cunhado do cara que era engenheiro e o cara. E a gente falou, cara, vamos aqui meter cara e tentar aprender. Já tinha sido fechado 3 projetos, 3 obras públicas numa escola, né, uma obrazinha de pesquisa e desenvolvimento para umas escolas de um município lá do Ceará, e a gente tinha que fazer esse projeto, só que a gente não sabia nem para onde começava. O dono da empresa fechou o projeto,
ele fechou assim, né? Ele ganhou a licitação, porém ele não sabia nem por onde começar. Ele ganhou, mas sem saber como é que fazia. E a gente falou, cara, vamos aprender a saber fazer isso, né? Porque tinha que fazer um projeto, submeter na Enel, a pegar a aprovação, comprar material, instalar, e a gente não sabia fazer nada disso, nada. E aí foi todo mundo aprender. E aí nessa, eu vi na época uma oportunidade, visto que não tinha ninguém no meu setor, né, meus amigos de faculdade, ninguém estava trabalhando na área. E aí foi quando eu vi a oportunidade de deixar a faculdade meio de lado, porque eu não estava agregando muita coisa para mim, e me dedicar 100% a essa empresa. Então, eu tranquei boa parte das cadeiras da universidade, fiquei com bem pouco, e fui estudar e aprender esse negócio. Passei essa empresa que eu fiquei, né? E aí fui para a obra, levei choque, fiz projeto, vendi. Cara, eu fui atrás de fazer tudo que eu podia fazer lá, aprendi muita coisa. E essa empresa que eu estava foi comprada. Depois dela ser comprada, eu fiquei mais 4 anos nessa nova empresa como gerente comercial. E aí, na pandemia, eu vi que eu queria... um detalhe. Eu me especializei como gerente comercial porque de tudo que eu fiz ali, projeto, instalação, etc., eu odiei tudo aquilo. Eu gostava era de vender. De vender. O entendedor, ele é um bom vendedor, né, cara? Não tem como fugir disso. Eu né? gostava de gente. Então, assim, tentei fazer projeto, sentar a bunda na cadeira lá, fazer projeto. Cara, eu odeio fazer isso. Se quiser me deixar deprimido, me bote para ficar Fazer sentado projeto. na cadeira, fazendo projeto, olhando para a tela. Odeio fazer isso. Não gosto. Obra, eu sou péssimo em habilidades manuais. Cara, eu sou muito ruim em habilidade manual. Tentei fazer isso, tanto é que eu levei choque, quase perdi um dedo com a maquita, né? Com aquelas maquitas de serra, assim, e a bicha soltou o disco. Cara, eu fiz cada presepada tentando fazer isso, mas estamos aqui, né? Vi que não era para mim também fazer obra. E aí, onde eu mais me identifiquei foi no comercial, no sentido de eu ser uma pessoa que eu gosto muito de relacionamento. Então, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, conversar, conhecer gente. E foi aí que eu, enfim, né, decidi tocar. Fui gerente comercial da empresa chamada Soul Energy, que hoje ela é a maior distribuidora dos equipamentos lá no Norte e Nordeste, atua a nível Brasil. Eles haviam comprado essa empresa e precisavam de pessoas que conhecessem mais do assunto, e aí eu fui para o comercial. Fiz um MBA na parte de gestão comercial lá na FGV. E aí, em 2020, essa distribuidora, essa empresa, que na época fazia obras, queria migrar de fato para a distribuição, só revender o produto. Não queria instalar mais. E aí deu a pandemia, né? Todo mundo teve muito tempo para pensar em como é que ia seguir a vida. E eu pensei em me diferenciar continuando fazendo obras, mas principalmente melhorando a experiência do cliente. Então, a Samplena foi criada com a ideia de proporcionar a melhor experiência que um cliente pode ter ao se investir em energia solar, em se investir em energia limpa, Sim. em ganhar independência energética. Então, eu sempre prezei muito por essa questão de ter uma boa experiência do cliente. Por quê? Porque na energia solar eu aprendi uma coisa. A maior fonte de clientes minha eram as indicações dos clientes que eu tinha atendido. Então, aquilo ali era o meu ouro. Então, se eu não atendesse bem aquela pessoa, e se eu não fizesse um bom trabalho e desse atenção a ela, eu não ia ter sucesso. No sentido de que eu não ia ser longevo, não ia conseguir fazer novos e novos projetos. Né? Na época, atuando só no Ceará, o Ceará a gente chama de uma província, né? Porque todo mundo se conhece. Então, a cidade de Fortaleza, todo mundo conhece todo mundo, rapidamente você consegue chegar em qualquer pessoa. E isso fez com que a gente tivesse muito sucesso nos primeiros anos de empresa, porque a gente trabalhava direito, trabalha direito, faz um bom trabalho, atende bem o cliente e acaba gerando indicação, né? Então, isso aí foi o que fez a empresa ganhar dinheiro de 2020 até 2023. E aí, em 2023 foi quando a gente abriu as oportunidades das usinas de investimento. Boa. Cara, e para quem tá assistindo a gente, assim, não conhece nada sobre energia solar, sobre usina,
assim, uma explicação até simples para quem não conhece, para quem é leigo, né? Perfeito. O que é a Ação Plena, assim? O que ela faz? A Samplena é hoje uma empresa que ela trabalha diretamente executando projetos de energia solar. De que nível? Projetos residenciais, empresariais, né, comerciais, industriais e também usinas de investimento. Também atuamos com um braço no Mercado Livre de energia, que eu vou explicar já já, e também atuamos com sistemas de armazenamento, né, com BESS, chamado, né, BESS. E aí o que é o projeto de energia solar? É basicamente a pessoa que quer economizar na conta de luz dela, seja ela moradora de apartamento, seja ela tendo uma residência, seja ela sendo uma indústria, um comércio, nós temos a solução para poder aliviar a sua conta de energia. Então, hoje a Samplena trabalha nessa solução da independência energética. É o trazer a melhor proposta para poder mudar a forma que você consome energia. Entendi. É como assim, vocês distribuem energia... eu vou dar um exemplo. Eu tenho um apartamento, moro num apartamento. Ou eu estou aqui em São Paulo, utilizo a Enel, então eu todo mês pago a conta lá para ele. Chega a conta, eu pago a conta, né? Sim. A Samplena, ela entra nesse meio aqui, ela fornece uma energia também e a Enel me cobra menos, como que é? Vou fazer duas coisas. Primeiro, a pessoa que está interessada em adquirir essa parte da conta e depois a gente olha para o lado do investidor. Né? Perfeito. Vamos pegar aqui as duas situações. Uma do cara que mora em apartamento e uma do cara que mora em casa. Tá. O cara que mora em apartamento, ele não tem onde botar a placa. Né? Não tem. Ele não vai botar a placa na janela, né? Na fachada do prédio. Não tem como. O prédio não deixa. E aí esse cara só tem duas opções para ter solar. Ou ele tem um terreno, ou ele tem uma casa de um tio, de um primo, de um irmão, de um cunhado, de um sogro, um local onde ele possa botar essas placas, ou ele vai ter que vai ter que assinar energia. O que é a assinatura de energia? Se ele não tiver onde botar, ele tem hoje a possibilidade de ter um desconto na conta de luz através da assinatura de energia, que é o quê? Ele vai alugar os equipamentos de uma usina que existe e vai pagar um aluguel mais barato do que ele paga para a Enel. Porque se você pensar bem, pagar a conta da Enel é como se fosse um aluguel. Sim. É um aluguel, porque você não é dono daquela energia. Então, todo mês você consome um volume X de energia e você paga para a Enel o aluguel referente àquele consumo. Aí a lógica da assinatura é você pagar esse aluguel mais barato. Ou seja, você pagar o aluguel da energia mais barato que você paga da Enel. A conta da Enel vai continuar existindo? Vai. Só que ela vai vir no valor mínimo, só com as tarifas obrigatórias. Sim. E aí você vai ter um outro boleto, pago para o dono da usina, onde já vai vir o desconto aplicado que você recebeu na Enel. Então, se você pagava R$1.000, por exemplo, na sua conta de luz, você somando o boleto do dono da usina mais o boleto da Enel, você vai pagar R$900, por exemplo. Então, ao somar as contas, você vai ter um desconto ali em média de 10%, sem ter que investir. Então, a vantagem da assinatura é essa. Você investe R$0, você não paga para ter adesão e dentro de 2 a 3 meses você começa a receber uma energia que vai pagar mais barato que a Enel. Ponto. Você só paga quando receber e a conta é simples. É pagar mais barato. Ter uma solução para economizar energia. Aí, voltando para a outra opção. E a outra opção é se o cara tem onde botar, tem dinheiro para investir, ele bota, ele paga, né, um sistema de energia solar, bota na casa dele, no comércio dele, na indústria dele, na fazenda dele, e vai ter uma economia de até 80% na conta de luz. Entre 70% e 90% na conta de luz. Então, hoje, aí essa é a solução para o cara que quer adquirir o equipamento e tem onde botar. Entendi. No caso, se eu não utilizar, um exemplo, hoje na Enel tenho lá a geladeira ligada, as coisas ligadas, ela consome energia, né? Mas aí no caso eu não tenho nada disso, mas eu quis alugar essa energia com vocês. Também tem esse medidor de energia ou não? Ele é fixo esse valor? Tudo que é da Enel, da infraestrutura da Enel, vai permanecer igual. Entendi. Qual é a diferença? Eu vou cadastrar você na minha usina. Então, eu tenho uma usina na Enel São Paulo e eu informo para a Enel quem vai receber essa energia. Aí eu chego lá na Enel, pego a conta do apartamento do Bruno e aviso para a Enel. Enel, o apartamento do Bruno vai receber 10% da minha geração. Tudo que eu entregar para você na rede, 10% vai para o Bruno, tá bom? Tá bom.
Então, todo mês, a Enel vai lá no meu medidor, lá na minha usina, lê o quanto eu gerei e 10% dessa geração vai ser contabilizado no seu apartamento. Entendi. Então, o seu medidor da Enel vai ficar igual, tudo igual. É tudo um processo digital, vamos falar assim. É tudo virtual. Então, assim, a nível de infraestrutura, você não vai ter obra nenhuma na sua casa. Você não vai precisar trocar medidor, não vai ter que fazer obra, não tem que fazer nada. Aderiu ao plano, passou ali 2, 3 meses, você começa a receber o crédito na sua conta de luz. Entendi. Então, um exemplo, eu vou arredondar aqui, vai. Eu gasto 100 kW de energia mês. Certo. Aí, naquele mês, sei lá quanto que veio, R$500 de energia. Eu gastei 50. Então, a Enel, em vez de me cobrar 500, já iria cobrar menos, mais o crédito de vocês, a conta ia diminuir ainda mais, é isso? Exatamente. Eu faço a conta para te enviar baseado na tua média da Enel. Então, eu vou pegar a tua conta e vou olhar aqui a conta do Bruno. Bruno, eu estou vendo aqui que nos últimos 12 meses, tu gastou em média R$500. Então, eu vou me programar para te mandar aproximadamente o equivalente aos R$500, aos 500 kW. Vamos dizer que é 1 para 1, né? R$1 é 1 kWh. Bruno, eu estou vendo que tu gasta 500 kWh, então eu vou me programar para o percentual da minha usina equivaler aos 500 kWh que tu precisa. Lucas, eu consumi 400 kW esse mês, não foi 500. O que é que acontece? Se eu tiver mandado 500, você vai usar 400 e 100 kWh que sobrou vai ficar lá acumulado na tua conta, para tu usar em outro momento. Por quê? Porque o crédito de energia tem validade de 60 meses. Então, se tu não usar hoje, tu pode usar dentro de 60 meses. Caramba! Certo? E o contrário também acontece. Exemplo, Lucas, eu consumo 500 kWh normalmente, mas esse mês, cara, veio minha família, né? Minha família que mora no interior veio, passou o mês aqui, etc. Minha conta veio 600 kW esse mês. O que é que acontece? Se eu só tiver mandado 500, você vai pagar 500 para mim e o 100 de diferença paga para ele. Entendi. Pô, cara, e o cara hoje, para querer adquirir isso, como que ele faz? Entra no site? Muito simples. Cara, entra no site, fala com a gente no Instagram, no WhatsApp, no nosso site, e aí faz um cadastro. Eu vejo se eu consigo atender a região dele. Conseguindo atender, ele recebe um contratinho para assinatura, da assinatura de energia, e depois de assinado, se eu tiver energia disponível para entregar para ele, ele começa a receber esse crédito. Entendi. E aqui em São Paulo, hoje eu estou aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo, assim, é tranquilo esse trâmite aí ou não? Ou qual região é mais difícil de poder entrar, né? A região da Enel São Paulo tem um detalhe. Ela só atende a 23 municípios que todos estão ali na região metropolitana de São Paulo. Então, assim, se você tiver uma casa em Campinas, se você tiver uma usina lá em Campinas a concessionária de energia já é outra, é a CPFL. Então, a energia da CPFL não pode ser mandada para a Enel São Paulo. Então, se eu tiver uma casa em Campinas e quiser mandar para o meu apartamento em São Paulo, não vai poder. Lá no Ceará, tudo é Enel Ceará. Então, aonde eu estiver no Ceará, eu posso mandar energia entre as unidades consumidoras. Já em São Paulo tem esse detalhe. Qual é a questão? Em Enel São Paulo tem um nicho de restrição maior. Por quê? Porque é muito verticalizado. Então, tem pouca usina solar na Enel São Paulo. E aí é onde é uma oportunidade que a gente vai atacar. Você está mudando para São Paulo. Também É um dos motivos. Também. Tá bom. Ah, e aí você tocou num ponto aqui que talvez seja até meio boba a pergunta, mas você consegue mandar do Ceará para São Paulo essa energia? Não dá. Porque é por área de concessão. Por mais que as duas sejam Enel, a concessionária é Enel, Ceará é uma e a Enel São Paulo é outra. Entendi. Por trás é a mesma empresa, mas a área de concessão é diferente. Entendi. Então, elas não podem trocar energia. Entendi. Então, São Paulo é um pouquinho mais complicado para poder entrar, vamos dizer assim. É por conta dessa questão da verticalização. Entendi. Então, você tem que fazer um bom estudo aonde você vai botar essa usina para compartilhar crédito. Para poder tal. Legal. Falamos aqui do cara que quer ter o desconto na conta. Pô, tá feliz pra caramba. Pô, tô tendo desconto na conta. Pô, mas como que eu faço para investir? Né? Como que eu faço também para ganhar um dinheirinho com isso? Eu achei
bacana, tudo isso aqui, tô vendo na prática que tá funcionando, mas agora eu quero ser investidor, cara. Perfeito. Como que funciona investir? Aí é um modelo de franquia, não é investimento dentro da empresa, é cota, como que funciona? Vamos lá. Hoje eu tenho duas modalidades principais. Uma delas é você comprar uma usina completa, ou seja, você vai poder ser proprietário daquela usina. Então, você vai contratar a Samplena para poder construir a tua usina, deixá-la montada, alugar, né, deixar o equipamento alugado para os locatários, né, na assinatura de energia. E aí, a partir disso, eu te boto numa gestora, que nem uma imobiliária, e tu vai todo mês receber um aluguel da renda daquela usina ali. Aquela usina vai gerar um volume de energia, vai mandar para os clientes da assinatura e você vai receber por aquela assinatura todo mês. Qual que é o limite de energia que eu consigo gerar com uma usina? Cara, uma usina vai ser próximo de R$10 mil. 10 mil reais? 10, 11 mil. Tá. Em média. Que eu consigo gerar de energia. Que você gera de energia. De receita, entre 4.500 a 5.500 mil reais. Aí eu consigo aumentar a geração de energia ou não? Eu teria que criar uma nova usina? Hoje você tem classificações onde eu tenho dois portes de usinas. Tá. Eu tenho a microgeração, que é onde a gente mais se especializou, que a microgeração, ela atende clientes com contas de até 11 mil reais. E aí são aproximadamente 200 placas. Até 200 placas atende a microgeração. O processo burocrático para aprovar projeto, cadastrar, é bem mais simples na microgeração. De 200 placas até 4 mil placas, 5 mil placas, já é chamado de mini geração. Aí a mini geração, ela já passa por um processo um pouco mais complexo, né? Porém, é a mesma lógica. E ele, enfim, você cadastra o projeto na concessionária também, atende todos os critérios da concessionária e ela demora só um pouco mais para poder executar a obra. Mas existe também essa modalidade. Hoje, nós somos especializados na microgeração. Entendi. A concessionária seria a Enel, assim. Onde estiver. Então quer dizer que a mesma empresa que não quer que você entre por conta desse desconto é que te aprova. Tem umas burocracias assim ou não? Exatamente. Os caras começam a colocar uns problemas? Cara, eles não podem colocar problema porque é legal. Entendi. É um processo legal. Então, eles são obrigados, se eu tiver tudo dentro da lei, tudo dentro dos conformes, eles são obrigados a aprovar meu projeto. Entendi. Certo? Lucas, por que isso existe? Para poder justamente distribuir melhor a infraestrutura de energia do nosso país. Então, antes, vamos pegar aqui há 30 anos atrás, a energia do nosso país, 20 anos atrás, o nosso país tinha poucas centrais de geração de energia. Você tem Itaipu, lá ali no Paraná, né? Você tem Belo Monte, ali na região da Amazônia. Você tem uma na Bahia que eu esqueci. Aqui em São Paulo tem usinas hidrelétricas, tem termoelétricas, você tem termoelétrica lá no Ceará, você tem aquelas grandes turbinas eólicas lá no Ceará. Tudo isso são grandes geradoras. Certo. Elas estão ligadas na geração centralizada. É outro rolê. É administrado pela Organização Nacional do Sistema Elétrico e eles controlam melhor todo esse negócio. Só que tu imagina o seguinte, para a energia chegar aqui em São Paulo, talvez seja necessário puxar lá de Itaipu. Olha a distância disso. Muito longe, né? É longe. Percorre uma grande distância. Sim. Isso aí, essa grande distância, acarreta em dois problemas. Perdas. Existe perda no processo. Perda por calor, perda por eficiência, etc. Então, perda é igual a perda de dinheiro. Né? Você perde eficiência, você perde dinheiro. Sim. E a outra questão, né, além das perdas, você tem o custo de infraestrutura para chegar a energia nos cantos. Né? Lá do Itaipu até chegar na minha casa aqui em São Paulo, por exemplo. Né? Só dando um exemplo. E aí, com a modernização do setor, foi criada a geração distribuída, que era o quê? Permitir que os consumidores pudessem gerar a própria energia. Então, ao invés de eu ter que esperar a energia vindo de uma eólica, de uma termoelétrica, que estava muito longe do ponto de consumo, hoje eu sou permitido de botar a placa no meu telhado e contribuir com o sistema de geração. E assim foi feito. E aí,
A vantagem de eu ter placa solar na minha casa é que a concessionária nem precisa da manutenção dessa placa, que a placa é minha, Sim. privada, como eu também ajudo a concessionária a distribuir energia. Então, a energia que eu produzo e eu não consumo naquele momento, vai para o meu vizinho. Então, eu consigo desafogar a rede de transmissão, vamos chamar assim. Boa, entendi. Então, tenho lá o... Tô querendo investir, quero montar uma usina ali, né? Vocês ajudam a escolher o local também ou não? A pessoa já tem que ter o terreno também? Também ajudamos. No caso do Ceará, a gente tem loteamentos, onde nesses loteamentos a gente tem terrenos disponíveis para o cara comprar, se ele não tiver terra. Se ele já tiver a terra, eu vou fazer uma análise da terra dele, saber se é viável o local, porque tem que ter uma rede elétrica boa, sim, tem que ter uma infraestrutura legal. Se a rede elétrica for boa, eu posso fazer no terreno dele também, tá? E aqui em São Paulo, idem. Aqui em São Paulo, mais voltado para a região metropolitana, a gente vai se instalar em galpões. Galpões. Então, a gente vai procurar o quê? Galpões disponíveis que possam fazer um contrato de locação do telhado para o dono da usina. Contratos ali de 10, 15, 20 anos. Para poder botar a usina no telhado e mandar energia para as outras pessoas. Entendi. Pô, legal. Aí, beleza. Vou comprar, vou investir e tal. Como hoje, quanto que precisa dispor de capital para poder montar aí a primeira parte? Você falou que tem duas, né? Não, mas na primeira aqui para montar a usina. Usina completa, com lote, com tudo, 285 mil. 140 placas, vai gerar uma receita ali de perto de 5 mil reais. 4.800 aproximadamente. Sim. Já a receita líquida, já considerando manutenção, já considerando a administração, considerando tudo. Próximo de 5 mil, que vai dar 1,5% a 2% ao mês, certo? E aí eu tenho a modalidade de cotas, que eu tenho a mesma usina de 140 placas, só que eu divido ela em 40 cotas. E aí você pode ser um cotista dessa usina. Aí o cotista pode comprar uma dessas cotas por aproximadamente 8 mil reais. Aí o cotista vai ser proprietário de uma dessas cotas e ele vai receber um valor proporcional à produção daquela cota. É como se eu pegasse as 140 placas e dividisse por 40, e aí você vai ter uma participação legal nesse percentual de cotas que você comprou. E aí vai dar um rendimento, cada cota dessa, valor de investimento, 8 mil reais. Retorno, 100 a 110 reais. Então dá 1,4% aproximadamente. Para um negócio que você vai investir menos de 10 mil, sim, que pode pagar no cartão, pode ganhar milha, fazer tudo, bom investimento. Melhor que imóvel. Melhor que imóvel. Cara, puxando esse gancho, antes da gente continuar falando aí dos investimentos, mas você acha que daqui uns 10 anos as pessoas vão estar mais vivendo de aluguel de sol do que de casa, cara? Cara, eu acho que não, pelo fato de que o setor imobiliário é um setor já muito antigo, né? Entendi. Muito antigo. E ele é muito consolidado no Brasil já, né? Enfim, há muitos anos, né? Que tá aí na estrada. Só lá não, eu tô novo, né? O que eu posso dizer vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque o rendimento é maior que o do imóvel. Sim. Assim, percentual. Então, vamos dizer aqui, vamos pegar aqui e arredondar. Vamos dizer que duas usinas custiam 500 mil. Né? Vamos dizer que cada uma era 250 mil, arredondando aqui. Eu vou tirar de receita nesses 500 mil perto de 10 mil reais. 9, vamos botar 9 mil. Vou tirar 9 mil reais. Qual é o imóvel que eu invisto 500 mil reais que eu vou tirar 9 mil por mês? Não tira. Líquido. Não tira. Líquido. Já tirando a administração, tudo. Só vai pagar imposto no final, que pode ser uma empresa do Simples Nacional que paga 6%. 6% de imposto. Né? 6% de imposto. Ou seja, um imóvel de 500 mil hoje, eu vou me basear para onde eu moro, lá em Fortaleza. Tá. O apartamento que eu moro lá em Fortaleza, o aluguel lá é 4 mil e ele custa hoje na faixa de 750 mil. Ou seja, a proprietária investiu 750 mil, vale 750 mil, para ela tirar 4. 4 não. 4 é o que a imobiliária recebe. Ela recebe 10% a menos que isso. Então, ela recebe 3.600. Isso. Então, de 3.600 para 700 mil dá 0,5%. Então, assim, nem se compara. Óbvio, o imóvel tem o valor do ativo ali do patrimônio, né, que se valoriza com o tempo, etc. A usina já não é a mesma coisa porque a placa
perde eficiência ao longo dos anos, né? Vai durar 25 anos em média. Mas a diferença é muito grande, né? Muito grande. Demais. Cada um, ó, nós como empresa também temos imóveis. Sim. A maior parte do patrimônio está em usinas, né? A gente tem usinas nossas próprias. Também temos imóveis, mas a gente sabe que é uma diferença muito grande. Boa. E aí, comprei a cota, tudo. Posso comprar quantas cotas eu quiser, como montar quantas usinas eu quiser. Quando você quiser. A única recomendação que a gente fala é não montar usinas suas vizinhas na microgeração, porque não pode, a concessionária não permite. Tem que ter uma distância. Tem que ter uma distância. Seja cidades vizinhas, quadras vizinhas, né? Quarteirões diferentes. Sim. Tem que ser distante. Senão eles dão uma... Senão eles vão te enquadrar que você está fugindo da mini geração, que foi aquela que eu falei que era mais burocrática. Sim. Quando eu tenho duas microgerações uma do lado da outra, do mesmo dono, é a mesma coisa que eu dizer da concessionária que eu estou fugindo da mini geração. Aí eles não permitem. Boa. Quanto tempo que tem que fazer as manutenções, troca de placa? Você falou 25 anos, né? A placa tem uma garantia de eficiência de 25 anos. O inversor tem uma garantia de 10. Normalmente o inversor custa 10% do projeto. 10% ou menos é o valor do inversor. Um valor barato. E manutenção de fato, não existe troca de peça, botar óleo, não tem nada disso. Cara, a placa ela é tão simples quanto uma TV dessa aqui. Ela tem uma tela, que no caso é a célula fotovoltaica, que recebe a luz do sol, e essa luz do sol que ela recebe transforma o fóton, né, a energia do sol, em corrente elétrica, em energia elétrica. E aí ela faz esse efeito químico e ela joga a energia para o inversor através de dois cabinhos, positivo e negativo. Então ela tem uma tela, né, que é a célula fotovoltaica, ela tem a estruturazinha dela aqui, ela tem a estrutura dela aqui de alumínio ao redor, para você prender uma na outra, e ela tem um cabo positivo e um negativo, que é como se fosse o fio da tomada. Pronto. Esse fio da tomada ela liga no inversor, e o inversor é que tem as engrenagens para regular a potência, né? Porque ele que é conectado diretamente na rede de energia. E aí a placa vai durar ali 20, 25 anos, o inversor vai durar uns 10, 12. E manutenção, cara, se necessário, limpar a placa. Sim. Se você vê que está perdendo eficiência, mas a própria chuva já limpa, não tem que ficar passando produto nem nada. A chuva já limpa. E no caso, se for em terreno, tem que fazer a capinação do terreno, né? Sim. Basicamente. Mas não mais do que isso. É muito simples. Muito simples. A pessoa precisa entender alguma coisa de energia solar ou não, cara? Não, assim, cara. Só... A maioria dos meus investidores não são pessoas físicas que investem seu dinheiro, né? Estão diversificando o patrimônio delas. Bacana, cara. Porque não, às vezes eu imagino, os caras têm que ter um conhecimento. Fala, isso aí deixa pra gente. E vocês também avisam, ó, essa placa tá perdendo eficiência aqui. Tudo isso, como o cara controla isso? O cara, se ele tiver feito todo o processo comigo, ele vai ter um grupo comigo no WhatsApp, onde tem meu time de pós-venda, onde ele recebe um relatório todo mês, mostrando quanto gerou, quanto foi consumido, quanto é que ele vai receber naquele mês. Então, todo esse acompanhamento, ele vai ter através do meu pós-venda. Entendi. Então, todo mês, relatóriozinho. Bom, isso é o time de vendas que faz a venda de energia dele. Meu time de vendas e as gestoras, que são as imobiliárias, fazem a venda do crédito. Entendi. Isso. Ele só vai investir mesmo para no final do mês receber o dinheiro dele ali, o rendimento dele. Isso, e a modalidade chamada não é nem venda de crédito, né? É uma locação de equipamento. Entendi. O contrato que eu faço com o locatário é uma locação de equipamento. Ele vai alugar uma parcela ali do meu equipamento. Boa. Qual que é a diferença assim de eu ir lá agora comprar uma placa, né? Comprar umas placas, colocar lá na minha casa e alugar, assim, hoje, qual que seria a maior vantagem de ambos os lados, cara? Vamos lá. Se a pessoa tem um recurso e onde botar, sempre vai ser mais vantajoso você ter o seu equipamento. Tá. Sempre vai ser mais vantajoso. Por quê? Porque você vai chegar até 80% de economia. Então, se a sua conta era 500, vai baixar para 100. Basicamente. Só que a pessoa tem que fazer o quê? Tem que investir e tem que ter onde botar. Já o segundo caso, a pessoa
não tem como investir. Seja porque não está com recurso, não tem onde botar, quer só o desconto. A pessoa vai ter ali 10% de desconto, se for aqui em São Paulo, lá no Ceará dá 20% de desconto, sem ter que fazer investimento nenhum, sem ter que fazer obra, sem ter que fazer nada. Então, cada um tem sua vantagem. Um vai ter uma economia menor. Um vai ter uma economia menor, que é o da assinatura, mas não vai ter que investir nada. E o outro vai ter uma economia maior, investindo um valor considerável e vai tirar aquele investimento ali em 2, 3 anos. O preço da placa, ele vem caindo, né? Bastante. E aí, assim, aí falando do negócio, o preço da placa vem caindo. E o da energia nesses últimos anos aí subiu. Só subindo. Cara, qual que é o risco pro negócio? Eita, acho que foi a Siri aqui, deu uma... Ela tá querendo comprar energia solar também. Só tava aqui. Mas assim, qual que é o risco, cara, que pode dar pro negócio? Tem algum risco pro negócio? A energia subindo e o preço da placa descendo. Cara, riscos associados ao negócio. Um é o equipamento, que dá problema, normal, né? Mas tem garantia, tem tudo. 2, a empresa que prestou o serviço para você falir. A Samplena hoje, eu já estou há 10 anos no mercado, né? Trabalhando com isso, então a probabilidade de eu sair do mercado é menor. A gente trabalha muito sério. Mas se o cara comprou com um aventureiro da vida e deu um problema e o cara foi atrás do cara que instalou e o cara não está mais, ele está ali com o pepino na mão, mas tem várias empresas que vão poder ajudá-lo, né? Não tem nada de outro mundo nessa parte de manutenção. 3, questão regulatória. Questão regulatória também hoje pode ser falado como um risco para futuro. Como assim? Hoje, quem instalou tem a segurança jurídica que vai pagar ainda algumas taxas para a concessionária, porém pode ser que daqui a 5, 6 anos a lei mude para novos projetos. Então, a gente imagina que a atratividade para o modelo do negócio mais convencional, ela vai diminuir. Porém, novos negócios vão surgir. Vou te dar um exemplo. Tá. Hoje, a energia que eu mando da minha usina para o teu apartamento, 20% fica com a concessionária e com o governo do estado. O governo do estado recebe ICMS e a concessionária retém a parte dela da transmissão. Porque tu usou o fio do poste da concessionária para fazer a energia chegar até tu. Show. Certo. Então, tu perde ali de 20% a 25% do que era para receber. Certo? Fica com a concessionária. A tendência para o futuro é que a concessionária, a depender do horário, não é lei ainda, tá? Estou falando que aconteceu em outros países. Sim. Alemanha, Austrália, Estados Unidos, né, em alguns estados. O que é que aconteceu? Você mandava energia no determinado horário e compensava menos ainda para o cliente que ia receber o crédito. Então, se eu mandasse 100, era como se o cliente fosse receber só 30. Ou seja, ia perder 70%. Exemplo. Lucas, como é que vai ser no futuro? Como é que você imagina? No futuro, eu imagino que vai ter que ser quase que obrigatório ter bateria no sistema solar. Hoje não é necessário, mas no futuro, muito provavelmente vai ser necessário. Para quê? No horário que vamos dizer assim, mais congestionado, imagina que a energia é que nem o trânsito. Quando dá 8 horas da manhã, o trânsito está bem engarrafado, né? Isso aí acontece com a energia solar e a rede de transmissão quando é meio-dia. Meio-dia o sol está bombando. Então tem muita energia solar entrando no sistema. Sim. Isso aí pode congestionar o sistema. Entendi. Quanto mais tiver solar no futuro, mais a probabilidade de congestionar esse sistema. Para não dar pane, no futuro, o que é que vai acontecer? A concessionária / o governo, as leis, podem se regular para que esse horário de meio-dia, que vai ter muita solar, ele vai ser menos vantajoso de ser injetado. Vamos dizer que você vai ter que pagar para botar energia nesse horário, ao invés de receber? Isso aí pode acontecer. Lucas, e qual vai ser a solução? Ter bateria. Para quê? Quando chegar esse horário do meio-dia, ao invés de eu jogar energia para a concessionária, eu vou jogar na minha bateriazinha. Vai ficar ali de backup, né? Por enquanto. Aí quando for à noite que não tem mais sol, eu vou lá e solto a energia da minha bateria, por exemplo. Então isso aí foi o que caminhou na Alemanha, Itália, na Austrália. Sim. Então, lá o mercado caminhou mais ou menos para isso quando a energia solar ficou muito grande.
Assim, eu sou leigo, né, nesse assunto. Como é que... E eu acho que outras pessoas também não sabem. Mas como que funciona, assim, a captação da energia solar, né? A placa tá ali... E de verdade, como que eu achava antes, né? Que a placa pegava, captava o raio do sol e aquilo já virava energia e já ligava a luz, né? Sim. Como é que funciona na prática essas placas? É quase isso. Tem só uns processos no meio do caminho aí. Quando você fala de congestionamento ali, da negócio, opa, tem algo a mais aí no meio, né? Como é que funciona Pronto. isso? O sistema que a gente chama de on-grid ou conectado à rede, ele funciona com que componentes? Você tem a placa, você tem o inversor, que é como se fosse, vamos dizer que é a CPU. Você tem um monitor, você tem a CPU. Então, você tem a placa, você tem o inversor e você tem a rede de energia. Então, está aqui a placa, está aqui o inversor, está aqui a rede da concessionária. A placa recebe a luz do sol. Ela tem um processo químico de transformação do fóton, que é a energia que vem lá do sol, que é o fóton de luz, e tem a conversão desse fóton para a energia elétrica. Então, tem um processo químico que vai estar na superfície daquela placa, que é naquela célula, que os componentes dela, ao receberem a luz do sol, vão fazer com que, vamos dizer assim, né, o elétron, né, a partículazinha de energia, comece a caminhar. E isso gera energia elétrica. Sim. Aí a placa gera energia elétrica em corrente contínua, só que a nossa rede elétrica funciona em corrente alternada. Lucas, que raios quer dizer isso? que porra é essa, né? Cara, basicamente é energia elétrica da nossa, enfim, que funciona aqui no Brasil e no mundo, é em corrente alternada. Então, existe uma alternação da própria corrente da energia, né? Do fluxo do rio, vamos dizer assim. E aí, para placa que funciona em corrente contínua funcionar na corrente alternada, existe um inversor, que é a CPU. Aí a placa joga energia em corrente alternada no inversor, esse inversor recebe essa energia, converte para corrente alternada e assim entra na rede elétrica. Então, placa recebe a luz, transforma em corrente contínua, em energia elétrica corrente contínua. Essa energia elétrica corrente contínua vai para o inversor, esse inversor inverte a corrente da contínua para a alternada e a alternada entra no quadro de energia, né? Vamos dizer assim, é o inversor que liga na tomada. Então, a placa não liga na tomada. Quem liga na tomada é o inversor. E tem diferença de 110 para 220, essas Tem. coisas aí? Tem no inversor. Então, quem está sempre conectado na rede elétrica é o inversor. Aí tem que ter um inversor 110 e um inversor 220. No caso, aqui em São Paulo, o trifásico aqui é 220 volts. Então, o inversor tem que ser 220 volts, trifásico. Lá no Ceará, o trifásico é 380 volts. Então, o inversor lá tem que ser 380 volts. Ah, entendi. Que aí ele faz a conversão, né? Exato. Cara, qual que é a diferença dessa energia contínua para alternada, cara? Cara, se eu te disser que eu não sei direito, mas eu sei o quê? Sim. Quem inventou a corrente alternada, a corrente contínua foi Thomas Edison. O inventor da eletricidade, ele descobriu a eletricidade e utilizou ela através de corrente contínua, tá? E Nikola Tesla, que era conterrâneo dele, ele descobriu a corrente alternada. Dizem que a corrente alternada ela é uma energia mais segura, mais estável, mais fácil de você controlá-la. E a corrente contínua, não. Corrente contínua, não. Mas é basicamente isso que eu sei. Eu sei que a corrente contínua é um fluxo contínuo de energia, né? Vamos dizer assim, mesma frequência. E a alternada, ela tem alterações de voltagem positiva, voltagem negativa, voltagem positiva, voltagem negativa. É o máximo que eu sei. Não, boa. Já deu pra tirar umas dúvidas aqui. Cara, e falando da ação plena, sim, como que foi o início dela, assim, para começar a vender? Você teve muita dificuldade ou não? A pessoa já aderiu rápido? A gente começou na pandemia, né? Eu trabalhava já na Solar, era gerente de outra empresa, decidi entrar na área da Solar, empreendendo, e como eu já tinha um histórico, eu já tinha mapeado algumas pessoas que poderiam ser meus clientes, né?
Sim. E aí, na pandemia, eu tive tempo de abordar essas pessoas. Não sei se você lembra, na pandemia, todo mundo ficava em casa, né? A conta de energia subiu pra caramba na pandemia. E muita gente passava o dia em casa. E aí, muito cliente, muitas pessoas que já tinham um emprego mais estável, eram carteira assinada, que tinham estabilidade, viram a conta de luz aumentar e falaram, cara, eu preciso botar solar. Meu Deus, a minha energia está aumentando muito. Como é que eu vou solucionar isso? Sim. E aí, muita gente fez energia solar durante a pandemia. E eu estava exatamente nesse momento. Você falou, opa, é o momento, tô aqui, vem. Tô aqui, tô pronto. E depois quando passou a pandemia, que aí... Cara, aí já de 2021 para 2022, começou a aparecer muito projeto comercial pra gente. Eu já trabalhava com projeto comercial quando tinha outra empresa. Durante a pandemia também atendi alguns projetos comerciais, claro. Mas depois da pandemia, voltaram a ter mais projetos comerciais. Supermercado que não parava nunca, continuou tendo muito projeto em supermercado. E foi isso, cara. A gente começou a escalar para projeto comercial, industrial. E 2022 para 2023, focamos nas usinas de investimento. Boa. Começamos a aumentar a presença nesse mercado, né? Okay. Hoje, então, a gente fala assim, pô, ação plena, de onde vem o maior faturamento ali? São das usinas hoje? Hoje sim. Hoje sim. Até, vamos botar aqui, né? 2023, eu vou botar aqui que 30% foi usina. 30%, no máximo 40% foi usina. 2024 já foi quase 50-50, se não 60% usina. Esse ano, cara, praticamente 90%. Caramba. Que mudança, hein? Mas aí, hoje tá o que tá dando mais? São as cotas ou... A usina mesmo. A usina mesmo? A usina mesmo. É o que tem vendido mais. Eu não sei por quê ainda, né? Mas, assim, eu achava que a cota ia voar mais. Mas, por algum motivo, não foi tão rápido assim. Entendi. E o maior volume hoje de investidores está no Ceará, está em São Paulo? Onde que está? Cara, tem alguns no Ceará, sim. Né? E principalmente clientes que fizeram no próprio terreno. Então, eu tenho alguns clientes que tinham terreno lá parado, um sítio, um terreno parado. Como tem lá no Ceará, tem diferente de São Paulo, né? Lá no Ceará, você acha terra muito barata. Né? Muito, muito barata. Muito barata. Por quê? Porque tem muita terra disponível, é muita seca, muito terreno seco, por causa do solo do Ceará. Então, a área produtiva do Ceará é baixa. Né? A área de produção, agricultura, né? Diferente de São Paulo. E aí, muito cliente tem terra, cara. Tem terra assim, disponível. Para fazer uma usina dessa, precisa de 1.000 metros quadrados, é pequeno, comparado ao tanto de terra que tem. E aí muita gente acabou fazendo na própria terra. Já os investidores que compraram lotes da gente, grande maioria é cliente de fora. Então, a gente tem São Paulo, temos bastante São Paulo, bastante não. Nós temos, uns 15% da carteira em São Paulo. Temos Minas Gerais, proporção muito parecida. Aí temos Rio Grande do Sul, temos Bahia, temos Estados Unidos, temos Itália, temos Alemanha, e mais ou menos isso. Caramba, cara. Tem Maceió, então tem alguns estados aí. E qual que é dos estados que você hoje não tem, que você gostaria de atacar, vamos dizer assim, né? Cara, para ter investidor, um estado que eu pensei que ia ter mais era Santa Catarina. Santa Catarina, eu vejo que está tendo uma movimentação, uma migração muito forte, né, de pessoas indo morar em Santa Catarina. É um estado muito empreendedor, né? Santa Catarina é um estado que naturalmente tem uma veia do empreendedorismo muito forte. E a gente não tem, assim, cliente de Santa Catarina. É o que? Catarinense é que chama? É catarinense. Né? Não tenho. Queria ter mais. Cara, agora fazendo alguns cenários aqui, olhando mais pro lado empreendedor, investidor seu. Cara, se hoje você perdesse tudo hoje, como você reconstruiria a Samplena, cara? Já com a sua experiência aí de empreendedor, experiência de mercado, experiência com energia solar,
como que você iria reconstruir tudo isso? Cara, pergunta muito boa. Primeiro, eu ia usar o meu know-how e principalmente o meu network feito, né, a minha credibilidade construída no mercado, se eu ainda tiver isso, né? Eu perdi o quê? Eu perdi... Só perdeu grana, você tem network ainda. Tá, perdi grana, né? Perdi todo o meu dinheiro Isso. ali, botei numa pirâmide... A pirâmide caiu. Entrei muito depois, né? Entrei na hora errada. Entrei na hora errada da pirâmide, né? Vamos lá. Cara, eu ia utilizar do meu network para poder restabelecer minha vida, né? Se fosse para trabalhar ainda com a Solar, eu ia atrás de uma parceira forte que eu pudesse chegar junto e construir junto comigo, né? Se eu não tivesse mais funcionário, se eu não tivesse mais nada, né? Tivesse demitido todo mundo, a minha empresa sumiu, pá, não tem mais ninguém. Eu ia atrás de me aliar com alguma empresa forte, já conhecida, para fazer projetos em parceria, eu sendo o comercialzão mesmo, como eu sou, e ia começar escalando isso, cara. Começa batendo na porta, pedindo oportunidade de novo, né, para poder fazer novos projetos, me aliando a alguém forte, né, eu acho que é importante ter bons parceiros. Se eu não tivesse mais a minha empresa, e independente disso, é bom ter outros parceiros também. Eu tenho outros parceiros, tanto da área da Solar, como também de áreas similares, né, que tanto ajudam a trazer negócio, como também ajudam quando necessário. Então, eu ia atrás disso, cara. Eu ia atrás de restabelecer os contatos com a minha rede de relacionamentos, continuar oferecendo o produto que eu achar interessante e ia tentar enxergar uma oportunidade nova também, né? Se tivesse espaço para uma oportunidade nova que eu pudesse ter cabeça para poder abraçar também, eu faria isso. Hoje, na minha cabeça, eu tenho, na minha cabeça, produtos novos que eu sei que são oportunidades excelentes, mas que está faltando braço para escalar, por exemplo, né? Falta tempo, braço, para me dedicar. Boa. Cara, a gente sabe que quando a gente fala de escala, e você tocou nesse ponto, quando a gente vai para um produto digital, a escala dele é muito rápida, né? Sim. Digital. E o seu negócio ele não é digital, é um negócio que é físico ali, precisa ter toda a estrutura. Hoje, qual que é a estratégia da Ação Plena para escala disso, visando que você precisa ter estrutura, né? Você não consegue hoje colocar digital e você precisa de pessoas para poder... vamos lá, proporção. Pô, tive mais clientes, eu preciso ter mais instalações, preciso ter mais pessoas. Qual que é a estratégia hoje para escalar o negócio? A nível operacional de obra, eu consigo ter uma empresa enxuta. Tá. A nível de time de obra, vamos falar assim, né? Peão, né? De montador, eletricista. Consigo ter uma equipe até enxuta. Por quê? Porque eu vendo de 2 a 5, 6 usinas por mês. Então, operacionalmente falando, eu peço para o meu cliente até 8 meses, de 8 a 10 meses para entregar o produto. Tá. Né, do zero até ele começar a receber os aluguéis. Então, assim, eu tenho um tempo hábil para organizar minha equipe menor de obra, pegando ali, né, 4, 5, 6 projetos por mês. Eu consigo organizar esse meu time vendendo essa quantidade dentro dessa escala de entrega de tempo. Show. E a nível de venda, como é que a gente faz hoje para escalar? Através de oportunidades comerciais diferentes. Exemplo, estou aqui nesse podcast hoje, então pessoas vão me conhecer, talvez se interessem, gerem curiosidade. Isso aqui é um canal de venda. Eu tenho o nosso canal no YouTube também, da Ação Plena Energia, né? Ação Plena Investimento em Energia, onde a gente gera conteúdo também dessa parte falando de investimentos, etc. E também tem um canal estruturado que a gente também recebe contatos e consegue chegar onde nunca chegamos, né? Sim. Essa é a questão. Antes eu só atuava no Ceará e só tinha cliente do Ceará. Depois que eu comecei a fazer essas usinas de investimento e divulgar e fazer um trabalho, não só no digital, como assessoria de imprensa, a gente começou a ganhar escala nesse aspecto, né? E aí a gente foi evoluindo nisso, né? Canais digitais, YouTube, podcasts, tráfego pago, né? Em si, né? Que é um mais tradicional. A assessoria de imprensa fez a gente ser conhecido em vários locais. E a rede de parceiros também. Então, a gente tem uma rede legal de parceiros de negócio que não são consultores meus, contratados, mas são parceiros que trabalham só com comissionamento.
Então, eles trazem a oportunidade de negócio para mim, e aí meu time de vendas auxilia e a gente comissiona e tem uma escala legal ali disso. Legal. Cara, e como que é a questão de inadimplência disso aí? Porque Cara, muito baixo. baixo. Muito baixo. Até porque é diferente. Olha que legal, outra diferença do imóvel, tá? Eu tô tentando convencer o cara aqui a não gastar dinheiro comprando imóvel e comprar usina, tá? Então presta atenção. Você vai ganhar dinheiro aqui. A diferença disso aqui para imóvel, não descredibilizando imóvel, lembrando, é uma estratégia diferente de patrimônio. Eu também tenho imóvel, né? A gente também, como empresa, também tem imóvel, mas a maior parte do patrimônio, no caso, está nas usinas. Diferença. No imóvel, quando eu alugo ali um apartamento, tem 2 riscos. Um é a inadimplência, o cara deixar de me pagar, e se isso ficar acontecendo, eu vou ter que despejar aquele cara. Sim. Aí a justiça, né, dá aquela dorzinha de cabeça ali de 30 a 60 dias para poder tirar o cara de dentro do teu apartamento. Beleza. 30 a 60 dias para ter esse problema. E o cara não pagou, vai para a justiça e vai correr atrás. Show. Beleza. Problema aí visto. E 2, se eu despejar o cara, né, o imóvel está vacante, não tem ninguém morando, eu não recebo. Sim. Você não recebe. Então, enquanto estiver vacante, eu não vou receber. Já na assinatura de energia, para o cara que é dono de usina, deu a inadimplência, né? O cara não pagou. Cara, primeiro mês o cara não pagou, eu tiro ele do benefício da Enel sem ter que fazer nada. Então, eu vou lá na Enel e falo, ó, o Bruno aqui parou de me pagar, não pagou meu boleto esse mês, eu vou tirar ele do meu benefício. E aí eu mando uma carta para a Enel, falando quem são os novos beneficiários, e aí a Enel cadastra e tira todo o benefício. Então, tu imediatamente no outro mês já para de receber. Então, tu só vai me dar calote uma vez. Em resumo. Sim. Só me dá calote uma vez. Beleza, tirei o Bruno. Né? Vamos dizer que, exemplo, eu tinha 5 clientes, um deles era o Bruno. Bruno saiu, não tem mais Bruno, só tem 4. A energia que eu mandava pro Bruno vai estar disponível, né? Sim. Enquanto eu não achar a pessoa que vai substituir o Bruno, eu redistribuo a energia do Bruno nos outros 4. Por quê? Porque o crédito de energia, por mais que vá ficar acumulando aqui, né, que eles não precisassem mais, ele tem uma validade de 5 anos. Então, depois que eu achar o cara que vai substituir o Bruno, eu tiro um pouquinho desses caras, eu paro de mandar muito para esses caras, deixo vacante um pouquinho neles e passo a mandar para o novo Bruno. E aí, esses caras que eu fiquei acumulando crédito vão começar a usufruir do crédito que eu mandei. Então, sim, em resumo, no aluguel do imóvel, tá vazio, não recebe. Na energia solar, tá vazio, acumula crédito e você usa depois. Tem 5 anos para usar. Simples e fácil. Então, não invistam mais em imóvel, invistam em energia solar. E hoje, mais ou menos uma usina consegue alimentar quantas pessoas, vamos dizer assim? Vamos falar de pessoas, né? Cara, vamos fazer uma conta besta. Vamos dizer que a usina produz 10 mil reais. Tá. Certo? Se eu tiver uma média de pessoas que consomem R$1.000, eu alimento 10 pessoas. Né? 10 contas de energia de R$1.000. Se eu tiver de R$500, vão ser 20 pessoas. E assim proporcionalmente. Então é proporcional tudo que couber dentro desses R$10.000. Aí você consegue distribuir. Se vai ser um cliente, 5, 10 ou 20, vai ser o que eu conseguir para preencher os 10 mil. Sim. Teve algum projeto seu assim de criação de usina que você falou, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito cara, isso? Já teve cliente que eu pensei isso. É. Cara, que investidor, nossa senhora, dor de cabeça. Aqueles investidor chato. Sim. E outro, eu tive investidor caloteiro também. Investidor que não terminou de pagar. Caramba. Cara. E aí tá me pagando com um rendimentozinho do aluguel. Só que a previsão de terminar de me pagar é muito longa. Caramba. Mas onde funciona como assim? O cara faz um negócio com você, paga uma parte, como que... Normalmente dentro da negociação, a gente faz o quê? Cara, eu já tenho os cronogramas de pagamento por medição. Sim. Então, a usina é para estar quitada quando ele começa a receber crédito. Então, mais ou menos uns 8 meses. Isso. O último pagamento dele, que vai ser os últimos 10%, vamos dizer assim, vai ser quando ele começar a receber aluguel. Começou a receber aluguel, terminou de pagar. Certo? Então, normalmente é assim. Aí, óbvio,
tem clientes e clientes, né? Tem pessoas mais difíceis de lidar, que são mais exigentes, né? Menos compreensivas. Até porque esse aluguel, diferente do imóvel, aí é uma vantagem do imóvel, tá? O imóvel tem uma parcelinha fixa ali, né? Pô, tá alugado. Eu já sei que todo mês eu vou receber ali meus 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Show. Fixozinho. Tá caindo ali na conta. O da energia, ele varia com a produção da usina e com o consumo do cliente. Então, se o cliente tiver consumido menos, na teoria eu vou receber menos. Então, ele assim, não é um aluguel, não vou dizer que não é estável, né? Mas ele não é igual Fixo, todo mês, né? não é fixo. Ele Então, tem você vai... suas variáveis. Tem umas variáveis ali. Então, exemplo, eu tenho uma usina Lucas Melo Pessoa Física, minha usina, minha e da minha esposa. Tem meses que eu recebi 4 mil, teve meses que eu recebi 6. Então, tem essa flutuação. Sim. Mas a média é para ficar ali próximo de 5 mil, né? 4.800, 4.600, 5 mil. Pessoa física também consegue também investir? Ou Consegue. tem que ter uma empresa? A maioria dos meus investidores são pessoas físicas, só que o que é que a gente fala? A gente aconselha ele botar numa pessoa jurídica para pagar menos imposto. Essas coisas, né? Só isso. Senão é 27,5 já na pancada, né? Exato. Ah, muito bom, cara. Hoje, se você falar um pouquinho do Lucas aqui, você vendesse a empresa, o que você faria, cara, hoje? Você ia pensar numa outra ideia de fazer outros negócios? Como seria? Eu tô novo para me aposentar, né? Mas eu ia... Cara, eu ia pensar em novas ideias de negócio. Eu ia ver aonde mais eu ia investir, assim, né? Onde mais eu ia empreender. Tem outras áreas que eu acho interessante empreender. Uma área que eu gosto muito, porém não tenho coragem, é a área do agronegócio. Do agro. Pô, eu acho massa. Assim, eu sou doido para ter um sítiozinho, uma fazendinha. Sim. Eu sei que a área do agro, principalmente no Brasil, é muito promissora. Porque o Brasil assim, a gente fala que o Brasil é uma terra abençoada. Plantar no Brasil é muito bom, criar bicho no Brasil é muito bom, ter energia no Brasil é muito bom. O Brasil é abençoado por ter energia natural, né? Sol, vento. Sim. Então, assim, essas coisas relacionadas a isso, eu sei que são muito boas. Eu acho que daqui uns 10 anos o agro vai estar, na percepção, né? Vai estar muito mais forte, cara. Cara, é porque a gente já fala que o Brasil alimenta o mundo, né? Então, o Brasil alimenta a média de 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Dá 20% da população. O mundo tem 8. Os Brasil alimentam 1 bilhão. Pô, dá 20% da população, é muita gente. É muita gente. Muita gente. É muita gente. Pô, bacana, cara. Indo uma outra pergunta pessoal sua, né? Que eu sempre faço a pergunta do milhão aqui, né? Para os nossos convidados, né? E eu vou fazer essa pergunta para você. Lucas, para você, qual é o sentido da vida? Cara, assim, a vida, minha opinião, eu acho que a gente está aqui na Terra, nessa jornada espiritual, para poder transformar o mundo que a gente está inserido num lugar melhor. Então, assim, eu pessoalmente vejo o mundo muito, meu propósito de vida relacionado a transformar a realidade à minha volta. Então, eu acho que as pessoas têm que se esforçar para poder conseguir transformar a realidade que ela consegue alcançar. Então, óbvio, vai muito também da ambição dela, né? Tem gente que consegue transformar a realidade dela, ou seja, sendo a realidade dela, o lar dela, né? A esposa, os filhos, etc., e fazer deles ter uma vida melhor. Como tem gente que consegue causar mais impacto e transformar uma cidade, um bairro, um estado, um mundo, e assim vai, né? Então, acho que essa questão de propósito de vida vai muito de cada um, né? Eu acho que, pelo menos para mim, eu tenho essa vontade de tornar a vida das pessoas melhores, mais justas, mais qualitárias, né? E trazer mais oportunidade. Né? Porque a gente tem muita já desigualdade no mundo, então é algo que me incomoda. Sim. Muito bom mesmo. Tem muita concorrência, cara, nessa área aqui? Tem nas duas áreas. Tem tanto na área do vamos botar aqui no padrão, né? A pessoa que quer botar energia solar residencial. Sim.
no sistema residencial, a concorrência é muito brutal, porque ela está muito voltada nos pequenos empreendedores. Então, o pequeno eletricista, a pequena empresa de energia solar, hoje é quem está abocanhando mais o mercado residencial pelo fator competitivo mesmo. Sim. Então, hoje eu tenho uma estrutura maior de empresa que eu não consigo atender o residencial como um pequeno cara consegue. Né? O meu orçamento para R$1.000 de conta, o menor valor que eu consigo, sei lá, é 18 mil. Tem gente que vende a 14. Eu não consigo chegar. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura grande por trás. Show. Então, eu vejo que o residencial vai ser para esse cara, para esse nicho do pequeno empreendedor ali, né? Vamos comparar aqui ao prestador de serviço de ar-condicionado. Vamos comparar ali, dadas as proporções, o cara que instala ar-condicionado. O cara da solar vai ser esse cara aí. Futuro. Tá. E na usina de investimento tem uma concorrência sim, porém não é uma concorrência igual porque é um produto mais complexo. Então o cara não tem só que entender de montar a placa. O cara tem que entender de finança, de investimento, payback. Tem que entender da linguagem do investidor e tem que entender da rede elétrica onde ele vai estar inserido. Ele tem que entender de terreno, ele tem que entender de algumas coisas a mais para entregar um bom projeto. Então, na usina de investimento tem concorrência também, mas a disparidade de qualidade já é maior. Entendi. Porque não é só montar placa, como é no residencial, que é mais simples. Na usina de investimento entra terreno, entra infraestrutura da rede elétrica, entra o pós-venda, entra a alocação de energia, entra uma série de fatores que são mais desafiadores. Boa. É mais difícil do cara entrar Total, ali, né? Não é todo mundo que sabe fazer. Tem muita gente que diz que sabe fazer. E aí Fazer direitinho já é dos 500. Faz um negócio que daqui a pouco o cara perdeu todo o dinheiro dele. Tem, viu? Tem, né? Tem bastante. O cara vai lá, faz de qualquer jeito. Não sabe fazer e não liga. Pronto, sei lá. Botei lá, investi 200 mil, 300 mil, que seja. Montei a usina, porque montar é fácil. A parte botar a placa numa estrutura e botar no chão, tranquilo. Cara, não tem muito segredo, não. Muita gente sabe fazer. Mas você ligar, botar para operar, alugar o crédito, botar para rodar direitinho, aí já não é todo mundo que sabe, não. Entendi. Não é todo mundo que sabe. Tem muito cliente que ou tá com a usina parada sem funcionar, porque não conseguiu aprovar o projeto. A rede da infraestrutura elétrica não era boa e a Enel não foi lá e não ligou. Tem um cara que até ligou a usina, mas não tem para quem vender. Entendi. O cara que montou para ele disse que ia vender, não vendeu e deixou lá o investidor com o pepino na mão, a usina gerando, mas sem mandar para ninguém. Entendi. E tem muita diferença, assim, até de relacionamento com a Enel, com a outra? Qual que é mais difícil de lidar? Qual que é mais fácil? Cara, ou não, é tudo igual? Aqui a nível Brasil, Ceará é tudo Enel, né? Sim. Que ela não é mil maravilhas, né? Aqui em São Paulo eu sei que também não é. Aqui não, aqui já tem umas brigas aqui da Grande. prefeitura com eles, quem que é o problema, quem que não Pois é. Lá no Ceará, ainda não é o melhor do mundo em prestar o serviço. Mas, assim, a nível de projeto de solar, ela está aprovando projetos. E tem outros concessionários que já estão dando muito trabalho. CPFL Paulista aqui, muito ruim para aprovar. A Electro, no interior de São Paulo, sei que é ruim também. CEMIG, em Minas Gerais, cara, tá um problema sério lá. Na de Goiânia, Goiás também está tendo muito problema. Então, tem alguns locais que estão... Que dão problema, que né? o investidor e o empresário da energia solar tá passando maus bocados. Putz. Aqui em São Paulo já teve essas brigas aí, né? Quem que é o culpado de não ter energia, né? Tem lugares aqui que ficaram 3, 4 dias sem energia. Loucura. Entendeu? E aí o pessoal marcando a Enel, um monte de caminhão lá no pátio, aí eles falam, não, é culpa da prefeitura, a culpa é deles, e ninguém resolvia problema nenhum, cara. E aí no final, às vezes o cara ter ali a sua placa ali ajuda, né? Tem essa questão da bateria que você falou. Tendo bateria, cara, o cara consegue ali ficar em partes independentes. Né? Ainda consegue salvar um pouquinho da... Tem que dimensionar o banco de baterias para a carga que ele quer, né? Para a autonomia que ele quer, mas tem como. Tem como. É possível. E o cara que tem a placa, ele consegue, por exemplo, assim, guardar essa energia? Só se tiver bateria. Só se tiver bateria, Tem né? que ter bateria. Aí ele pega,
faz a conversão, vai para a bateria. Joga na bateria e aí usa quando achar conveniente. Entendi. E a bateria tá lá com a carga dela e vai utilizando. Aí quando acabar, chora, porque se não tiver energia tem que carregar de novo, né? É. Ou ela carrega com... Carrega. Entendi. Então, todo dia vai carregar. Dá para carregar. Cara, eu vou fazer uma pergunta besta agora, tá? Essa é bem besta, né? Tem alguma influência, tipo, de nuvem, essas coisas? Total. Quanto mais limpo o dia, melhor a produção. Melhor. Entendi. Quando chove, não chega a zerar. Produz ainda. 20%, 30%. Cara, isso, de verdade, pra mim era uma pergunta muito besta pra mim, mas você falou um negócio, falou, não faz um sentido, não é tão besta não. Não, tem gente que pergunta, quer saber, tá chovendo, e aí, o que é que acontece? Se tá nublado, tá chovendo, diminui a carga. Diminui a produção. Caramba, cara. Não sabia disso aí, não. Diminui. Então precisa estar o ideal, aquele Isso. solzão Tanto legal. é que, quando eu faço o dimensionamento, eu faço um dimensionamento para a produção do ano inteiro. Por quê? Entendi. Porque tem época que chove, tem época que não chove. Então, eu tenho que, na época que não chove, produzir mais que a média. E a época que chove, vai produzir menos que a média, né? Entendi. Então, eu tenho que fazer esse balanço. Pô, cara, putz, isso aí é uma coisa que eu achava que era besta. Não. Eu achei que você, de verdade, eu achei que você falava, não tem nada a ver, cara. Luz do sol. Sempre tá, é o FAQ, tá no FAQ, né? Nas Frequent Asked Questions. Então, é uma pergunta frequente. Se tem chuva, se carrega ou não carrega. Se produz ou não produz, né? Entendi. Cara, e é só de dia, né? Então, putz, cara, muito bom. Cara, foi muito bom esse papo aqui. Queria que você falasse com o pessoal que está assistindo aqui o vídeo, que ficou aqui com a gente assistindo ele todo, que tem interesse em investir, ou tem interesse em adquirir a placa, ou tem interesse em alugar ali para ter um desconto na sua conta de consumo. Passa as redes sociais, vai estar aqui na descrição também. Você quer ver, já está aqui na descrição também, mas eu gostaria que você falasse para as pessoas o quanto é importante, não só a questão da venda aqui, mas o quanto que é importante ter isso aí para ajudar. Igual a gente tá falando, pô, aqui em São Paulo já teve esses problemas de luz, o cara tem a bateria dele, o cara alugar, ou ele querer ter uma renda extra ali, uma renda passiva. Cara, explica com detalhes para a galera aqui, que eu acho que é muito rico isso aqui, tanto para quem quer investir, quanto para quem quer ter economia na sua conta, cara. Fica à vontade. Bom, pessoal, primeiro, espero que vocês tenham ficado aqui até o final e tenham gostado. O que é importante você saber, né? Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao mercado de energia, energia solar, se isso é bom para mim, se não é, se eu posso investir, se eu não posso, se eu consigo economizar na minha casa, fala com a gente na Samplena. O Instagram da gente, posso dar meus contatos aqui? Pode, está livre para você falar tudo aqui. Perfeito, né? Os meus contatos aqui, né? O Instagram da gente é samplena.energia. Samplena é S-U-N plena.energia, né? San de sol, plena.energia. Meu WhatsApp, quem quiser mandar mensagem para mim, o DDD é 859-8940-3450. E a gente também tem site, né? Meu Instagram pessoal, tá? Meu Instagram pessoal, se quiser me acompanhar também, falar comigo, é o lucasmelo.ol, né? Melo com L só, tá? lucasmelo.ol. Fica à vontade para falar comigo. Esse mercado de energia é extremamente promissor. A gente passa por uma revolução energética. O mercado de energia cada vez mais vai ser necessário. Então, o mundo não vai parar de ter demanda por energia. E nós que temos essa oportunidade de gerar energia, seja para abastecer a nós mesmos, seja para alugar os equipamentos e gerar uma renda em cima disso, ter uma receita passiva acima da média. Por mais que a Selic hoje, né, Bruno? A gente sabe que a Selic hoje está alta, né? A Selic está em 15%, né? Você tem um rendimento ali numa renda fixa próximo de 1%, mas a gente sabe que não vai ficar assim para sempre. Que vai cair. Vai cair. E outra, né? Normalmente os investimentos aí em tesouro direto, etc., você bota o dinheiro lá e só tira daqui a 2 anos, 3 anos, né, no vencimento. O da renda passiva, não. Eu vou te pagar acima de 1% e eu vou te pagar todo mês. Então, investimento na energia solar é diferente.
Isso aí é uma excelente oportunidade para diversificar negócio. Com menos de 10 mil você já consegue começar, passa cartão de crédito, faz boleto. A gente facilita, né? A gente facilita qualquer tipo de negócio. E o principal, a gente está aqui para poder educar o mercado e ensinar você os caminhos da independência energética e ajudar na construção do teu patrimônio e da independência financeira. Cara, muito bom. Eu vou pegar seu contato que eu quero... Na hora. Que eu quero ver essa questão aí. Como investidor, cara, eu me interessei muito. E você também, que quer, entre em contato lá com o Lucas, entre no site da Samplena. Cara, empresa séria. A empresa tem 10 anos de mercado aí. Que conhece, o cara sabe o que tá fazendo, não é aventureiro. E para você fazer esse tipo de coisa, cara, não vai inventar meu primo faz mais barulho. Não vai nesse daí não, porque, vai queimar tudo lá, não vai ter energia, depois vai chorar, vai falar que isso é uma porcaria. Não. O negócio é bom, mas você tem que saber com quem você vai fazer. Perfeito. E vai fazer com quem? Com a Samplena, cara. Com a Samplena. Pô, a melhor empresa aqui do Brasil para poder mexer com essa parte de energia solar, fazer tudo isso aí. A gente aprova. Se está aqui no Pode Colar é porque é bom, tá? Então, a gente não vai trazer qualquer um aqui, não. Então, a gente trouxe o Lucas, que é referência aí no mercado, é um cara íntegro, a gente sabe que a empresa faz com qualidade é inegociável com eles, então a gente aprova. Temos aí pessoas que já são clientes que a gente conhece, que também aprovam, então é um prazer ter você aqui com a gente. É isso, Bruno, obrigado. Cara, as portas estão abertas para você voltar e vamos marcar aí, vamos ver se... Mais pra frente, ano que vem, você volta pra falar um pouco mais dos números. Tô aqui. Você já tá pra São Paulo aqui, também tá vindo pra cá, né? Sim. 2026 estamos por aqui, vamos estar disponíveis e vamos estar com negócios aqui em São Paulo. Então, você que é de São Paulo, se você quer baratear tua conta de luz, fala com a gente. Se você quer pagar mais barato, fala comigo. Se você quer investir também, fala com a gente, tá? É isso. Acabou, eu já vou falar com o homem aqui. Obrigadão, Lucas. E para você, Bruno, não esqueça de curtir, de compartilhar. Esse episódio aqui amanhã estará no Spotify, tá? Então, amanhã você vai poder também ouvir esse episódio aqui. Curte, compartilha, manda para um amigo, para quem quer investir. Bate um papo comigo. Pô, vamos fazer junto aqui. Conversa com o Lucas, ele faz um esquema bacana para vocês e falou que viu no Pode Colar, ele dá um descontinho também. Na hora. Fechado? Fechou. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu. Fui.